Bem-vindos ao canal Liberty UA. Hoje estamos em contato com Leon Weinstein, autor e blogueiro. Seja bem-vindo. Leon, boa tarde, Tânia. Eu sempre fico ansiosa para conversar com você, mas depois da nossa conversa eu fico chateada, sabe? Porque nunca há notícias positivas ou boas. Sempre quero que você me anime dizendo que a guerra está acabando, que estamos com vocês, que os americanos vão ajudar, que o Trump não vai a lugar nenhum, que vão dar dinheiro para o setor de energia e pronto, que a vida de vocês vai melhorar. Agora estamos preocupadas com o fato de que só falta uma guerra nuclear para nós, porque sabemos que houve algum conflito entre Lukashenko e Zelensky, mas parece que Lukashenko é um presidente que não quer guerra de jeito nenhum. Ele não quer isso de forma alguma, ele quer que haja paz. Ele se encontrou com Xi, Lukashenko se encontrou com Putin. O que você acha que essas reuniões podem trazer? É possível que haja alguma influência em relação à paz na Ucrânia? Bem, é assim, depois de amanhã haverá paz na Ucrânia, daremos muito dinheiro a vocês. Trump continuará, tudo ficará ótimo a partir de depois de amanhã, às 9h07. Legendas, é assim que gostaríamos, mas vai ser diferente. Bem, vocês sabem, por enquanto não há nenhuma mudança em nada. Foi cometido um erro político gigantesco pela Ucrânia, ou seja, a Ucrânia abriu a caixa de Pandora, por assim dizer, ao declarar que iria bombardear o vizinho, porque ele presta serviços, e esses serviços ajudam a Rússia na guerra. E que possibilidade isso abriu? Para o Putin ameaçar todos aqueles países que ajudam a Ucrânia. Ou seja, agora, a partir deste momento, se você ajuda a Ucrânia, você se torna, como dizemos, um alvo legítimo, ou seja, um alvo absolutamente legítimo, para que possam te atacar, te explodir, parar seus navios, capturar seus, sei lá, comandantes, chefes militares e coisas do tipo. Isso é um erro absolutamente imperdoável. E no dia 19 ele disse isso. Nós não sabemos, quer dizer, honestamente achamos que ele só falou sem pensar, né? Bem, acontece com todo mundo, todos são humanos, todos são pessoas. Quando alguém fala demais, de vez em quando acaba dizendo algo que não era exatamente o que queria dizer. Mas é para isso que existem os recuos do Ministério, digamos, do Ministério das Relações Exteriores, né, que dizem que, na verdade, ele disse preto, mas queria dizer verde listrado. Ok, todo mundo entende isso. Apenas 2 dias depois, no dia 21, ele repetiu e declarou o mesmo. Ou seja, novamente, como dizem aqui, fez um double down, ou seja, dobrou a aposta, né? No que, porque é totalmente incompreensível, porque, bem, o que isso significa, ele realmente pretendia atirar no território de um país vizinho que há 4 anos resiste, na verdade, ao Putin e ao desejo dele de legalizar, por assim dizer, organizar e legalizar a guerra entre a Ucrânia e a Bielorrússia. Lá, não sei o quão grande e séria é o exército da Bielorrússia. Bem, para que mais? Lá, 50 a 100 mil pessoas que vão atirar nos ucranianos. Isso é quase, na minha opinião, 800 mil eu não verifiquei, mas pela sensação é cerca de 1.000 quilômetros de frente. Ou seja, você querendo ou não tem que tirar pessoas de outros lugares. Ou seja, lá tanta coisa começa a desandar. Depois disso, claro, todo mundo ficou agitado, todo mundo ficou assustado, porque, bom, a maioria da população do planeta não gosta quando há guerra em algum lugar, né? Lá em Uganda, ninguém liga para o que acontece na Ucrânia, assim como na Ucrânia ninguém liga para o que acontece na Tanganica. Bom, tanto faz, né? Mas para quem está mais perto, ninguém quer isso, quero dizer, as pessoas. E as lideranças sempre têm seus joguinhos, né? Mas eles jogam esses jogos dentro de certas regras próprias, talvez não escritas, né? Muito frequentemente as regras são idiotas, tipo, não roube o líder de outro país dali. Trump disse, regra idiota, roubou o Maduro, né? Concordo totalmente com ele. A regra é idiota. Quem disse que não pode roubar o Maduro? Quem disse? Bom, roubaram. Bom, os Zelensky não roubaram, a gente não sabe. Talvez fosse... Também não, mas alguém precisava do Maduro. E o Zelensky não. E esse acabou não sendo necessário para ninguém, né? Bom, estou brincando, claro. Bem, quanto ao Maduro, a gente só queria dar um susto e pelo fato de não ser o Maduro, mas outra pessoa, praticamente nada mudou, exceto que eles começaram a vender o petróleo deles através de nós. Só isso. A gente não ganha nada com isso.
A gente só controla o fluxo de petróleo. Eles ganham cerca de 15 a 20% a mais, pois agora não precisam vender escondido com o petróleo sem sanções, como dizem. Então, como se diz, está tudo absolutamente claro. E para todas aquelas pessoas que vão comentar no nosso vídeo dizendo, mas e os acordos internacionais? Eu digo, e daí? E o que mais? 20 canalhas se reuniram, todos eles canalhas, e escreveram um acordo que os favorecia para que não fossem roubados. Para que eles pudessem ficar tranquilos e fazer o que quisessem a partir do próprio país. Estendendo seus tentáculos para outros países ou com seu próprio povo e assim por diante. Mas não mexam com a gente. Bem, eles escreveram isso porque eu deveria obedecer essas regras idiotas deles e tudo mais, né? Comportem-se como pessoas decentes, não enviem drogas ao nosso país e não vamos sequestrar vocês. Só isso. É tudo muito simples. Quer dizer que é permitido enviar drogas a um país, mas não podem vir de avião e levar essa pessoa do nosso país. Enfim, mudamos de assunto da Ucrânia. Então, respondo a sua pergunta com total responsabilidade. Na verdade, absolutamente nada mudou na última semana. Fora um pouco de agitação, a China afirmou não querer explosão de bombas atômicas. Eles realmente não queriam. Amor, China, por que quereriam bombas atômicas explodindo? Já estão bem assim. Amor, bilhões, milhões. Provavelmente elas vão explodir. Isso está perto da verdade? Não, 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 não. Só alguns idiotas fariam isso balançando os braços por aí e ficaram assustados com isso. E podem lançar uma bomba atômica, mas não há outros. Mas graças a Deus, ou seja, graças a Deus, muitos vão dizer que pelo fato de a Ucrânia não ter uma bomba atômica, por assim dizer, essa guerra aconteceu. Também não tenho total certeza, mas tudo bem, vamos apoiar essa lenda. Mas, de certa forma, é bom que os caras lá da esquina, do Putin, sim, e os caras que tocam piano com o pênis desse... Eu não tenho nada contra isso. Eu sou muito engraçado. Foi um episódio engraçado, não foi? Como se diz, eu mesmo passei muitos anos no palco, muitos anos fazendo o público rir. Ou seja, quando você quer que o público ria, você faz qualquer coisa, até tira isso ou aquilo para tocar piano, né? Mas a psicologia é diferente, diferente. Por isso não governo um país. Minha psicologia é diferente. O principal para mim é ver as pessoas rirem, serem felizes ou pularem. Já para um governante, a abordagem deve ser diferente. É preciso refletir sobre isso. De novo, quando eu participava do KVN, a primeira coisa que nos ensinavam era, antes de pensar, fale. Primeiro eu dizia, como isso é possível? Fale logo, depois pense. O importante é falar na hora. Infelizmente aprendi isso para sempre. Agora, quando me perguntam, respondo antes de pensar. É por isso que não posso ser colocado como chefe de Estado. Porque eu falo antes de pensar. O chefe de Estado deve primeiro pensar, depois falar. Então, para finalizar essa questão, ou seja, ninguém vai dar muito dinheiro. Destinaram 90 bilhões só para roubar. Bom, chega, pessoal, já temos o bastante para roubar pelos próximos 5 anos, né? Ou seja, vocês ainda terão mais 4 ou 5 anos de guerra até que esses 90 bilhões sejam roubados. E depois talvez eles ainda consigam enfiar mais algum dinheiro. E a guerra vai continuar. A guerra só vai acabar quando pararem de dar dinheiro para vocês. Vocês vão concordar e a guerra terminará. Ela só acaba quando for mais vantajoso para a Rússia parar do que continuar. Hoje ainda é muito vantajoso guerrear. Eles têm seus próprios assuntos e conflitos. Para eles, não é bom acabar com a guerra. No total, cerca de 700 mil pessoas teriam de voltar. 200 mil lutam, o restante apoia. Assim, cerca de 700 mil teriam de voltar. Falo do exército e de quem trabalha para ele, certo? Tirar do trabalho, encerrar a produção e devolver a vida normal, mas não há onde empregá-los. Você tem 700 mil pessoas, metade já viu sangue, sabe usar armas e é muito perigosa. São para quem quer redistribuir, separar um pouco para o exército e outro para si mesmo, certo? E vai começar algo 20 vezes pior do que foi depois que eles voltaram do Afeganistão. É isso. Ou seja, é um pesadelo para o governo quando de repente se forma 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas que estão prontas para qualquer coisa. Sim, qualquer tipo de criminoso. Qualquer coisa, porque eles foram ensinados a cometer crimes. Por isso, até agora, não vejo nenhum benefício para Zelensky e sua gangue em encerrar a guerra, nem para Putin e sua gangue em encerrar a guerra. 2 gangues comandam o Estado. Em outros países, normalmente também são gangues no poder. Eles tomam o poder, brigam, andam juntos e estão lá, por assim dizer.
mas são apenas duas gangues diferentes, que não têm nenhum interesse em cessar as ações militares. Então, que cessar-fogo é esse? Se você está falando... Todo dia eu falo a mesma coisa pra você, em cada encontro nosso. As pessoas querem, as pessoas sofrem. Eu continuo repetindo isso pra você, e só. A mesma coisa, acho que isso já te irrita um pouco também. Bom, as pessoas meio que ficam em silêncio, né? As pessoas ficam em silêncio, e sempre ficaram, digamos assim, grandes pessoas escreveram, cantaram sobre isso. Sim, nunca houve na história da humanidade que as pessoas, no sentido que você está dizendo, ou seja, o povo, né, resolvessem alguma coisa. O povo pode ser organizado por algum dinheiro ou por algumas organizações que querem tirar essa quadrilha do poder. Ou seja, outra quadrilha, né? Exato. De nenhuma outra forma o povo pode influenciar em nada. Por isso eu entendo. Irrita? Não, não me irrita. Já entendi que não é ingenuidade, só desejo. Você só quer assim como uma criança de 5 anos quer que as folhas sejam amarelas, mas são verdes. Mas ele quer, chora e até bate os pés. Eu realmente acho que temos o direito de viver como pessoas normais em todos os países. As pessoas acordam de manhã tranquilamente. Você está enganado. Em que sentido há pessoas normais em todos os países? Onde, afinal, há pessoas normais em todos os países? Por exemplo, eu moro no exterior e não vou dizer que é fácil para mim. Não, é difícil, eu trabalho, fico cansada. Mas é uma vida diferente. Posso sair na rua tranquilo, mas na Ucrânia um homem não pode. Ah, quer dizer no sentido de que bombas não caem? Sabe, eu morei em Israel de 73 até 84 sem sair, só saía de férias, né? A partir de 84 comecei a viajar e montar espetáculos em Nova York, Europa, etc. Então trabalhei lá, trabalhei aqui, trabalhei acolá, e acabou acontecendo que me mudei, porque, bom, a proposta aqui era boa demais para recusar e tal. Então, durante todo esse tempo que morei em Israel, foram 11 anos, e lá caíam bombas o tempo todo, sem parar. Sim, a diferença é que aí é muito intenso e nas grandes cidades. Em Israel é menos intenso e nas cidades de fronteira. Ou seja, dava para sair de lá e se mudar para alguma cidade grande, né? Mas, bom, quem é que sai da própria casa, né? E coisas assim. Ou seja, na verdade, existem países ou existem povos que em determinado momento simplesmente não tiveram sorte nenhuma. E, infelizmente, para terminar, começar uma guerra é muito fácil, muito fácil. Terminar uma guerra é incrivelmente difícil, como uma reforma. Sabe, você inicia uma reforma e nunca termina, né? Tem que ir para o lado esquerdo. Obrigada, pronto, terminei. Eu também já fiz reforma, uma mulher sozinha no meu apartamento. Bom, eu tentava terminar, começava, não dava certo, terminava. O dinheiro acabava. Obrigado, lado esquerdo. O dinheiro não acaba. Quando vocês ficam sem dinheiro, quem quer que continuem lutando logo dá mais um pouco, mas nunca o suficiente para armas e suprimentos para vencer. Deus me livre, porque iríamos querer que vocês vencessem. Eles só precisam que vocês continuem lutando. E a liderança que governa o seu país também precisa continuar lutando. Ou seja, na verdade, não há ninguém no mundo todo. Veja bem, exceto por aquele homem ruivo maluco em Washington que por algum motivo precisa que a guerra lá acabe. Eu sei o motivo, mas não é porque ele seja bom ou algo assim. É só que ele tem uma visão diferente do mundo e uma visão diferente da vida, que agora coincide com a visão do seu povo, mas não coincide com a visão da sua liderança. Sim, você diz que as pessoas vivem sob bombas, mas poderíamos não viver assim. Não é destino, não estamos condenados. Teríamos chance de evitar isso. Temos esses vizinhos e daí precisamos buscar alternativas. Não podemos simplesmente nos livrar deles, nem podemos morrer todos só porque temos esse vizinho. Seria bom se tomássemos outras decisões em favor do povo, ou se o próprio povo as tomasse. Veja, o povo tomou decisões desde 1990, certo? Nos separamos da União Soviética e começamos a tomar decisões. Eu não me lembro de nenhuma decisão popular, nenhuma votação que no mínimo não fosse insana. Até agora não houve nada, mas talvez aconteça. Até agora não houve nada. Sabe, tem duas coisas que eu gostei muito. Primeiro é que um relógio quebrado mostra a hora certa 2 vezes por dia, né? Confira isso, né? Sim, vamos conferir. Aqui, é nesse momento que algo assim pode ocorrer, como um relógio parado acertando a hora por acaso. A segunda opção é essa. Alguém disse que, se você der a uma macaca 3 bilhões de anos e lhe der letrinhas, ela algum dia vai acabar escrevendo Guerra e Paz, de Tolstói. Eu não acredito nisso, mas dizem que retas paralelas se cruzam em algum lugar, lá, muito longe. Aqui para nós não, mas para eles lá em algum lugar sim.
Se isso for verdade, o povo ucraniano, algum dia, daqui a 3 milhões de anos, tomará a decisão certa. Zelensky se encontrou com Budanov e com Zaluzhny juntos. Dizem que foi para fazer algumas apostas bem-sucedidas nas eleições. Esse encontro foi misterioso, nada se sabe sobre ele. Mas me interessa saber se, na sua opinião, existe uma demanda do povo ucraniano de que o próximo presidente deva ser obrigatoriamente um militar, um general, um militar. Há essa demanda entre nós? Por que Zelensky não se reuniu com algum empresário, por exemplo, mas sim com um militar? Não, você simplesmente ficou sabendo do encontro com o empresário. Ou seja, esse trio é aquele no qual, obviamente, vão acontecer mudanças. Mudança não significa que tudo vai mudar. Vai mudar aquela pessoa ou aquelas pessoas que vão estar no topo. E essas 3 pessoas, elas realmente representam aquela hidra, 3, eu não sei, aquela de 3 cabeças, essa de 3 cabeças que vai trocar de cabeças para que nada mude. Acho que sim, Budanov é um possível candidato. Na minha opinião, Zaluzhny também pode ser um candidato. E se Zelensky não conseguir se manter, então, pelo que entendo, houve acordos lá, tipo, olha, não mexe comigo, eu te dou metade do que é meu, se você for, tá, mas só não mexe na outra metade. Bem, como foi com Putin e os outros caras, quando em 1999 ele foi trazido de São Petersburgo com a ideia, não era só ele, tinha mais algumas pessoas, pelo menos uma com quem nós negociamos, o que vai acontecer se você se tornar. Putin os convenceu de que era honesto e não tocaria em metade do dinheiro que ficaria com eles, enquanto a outra metade seria dele. Ele realmente não atacou ninguém da família Yeltsin ou algo assim. Eu acho que foi feito justamente esse acordo, esse acerto, como dizem, em que se, digamos, te pegarem, então você me deixa isso e aquilo, sabe? E se for você, então você me deixa aquilo. Por que as pessoas cansadas da guerra, dos bombardeios de mísseis, da mobilização, do recrutamento forçado, na sua opinião, só poderiam escolher essas pessoas que são militares? E se eles são militares, então automaticamente devemos suspeitar que é preciso se preparar para a guerra, sempre estar pronta para a guerra. Uns defendem a devolução dos territórios, outros querem proteger algo. Isso cria um clima constante de expectativa de guerra com eles. Por quê? Porque nós temos essa demanda por eles. Não, vocês não têm essa demanda. Vocês têm outra demanda por um céu pacífico. Vocês querem saber quem vai nos garantir um céu pacífico. Ao mesmo tempo, pelo que entendo, há uma pequena porcentagem de pessoas que ainda estão contaminadas com a ideia de que, mesmo que todos morramos, não vamos ceder 1 centímetro de terra. Normalmente isso soa assim, que todos os seus filhos morram até o último dos seus filhos. Vamos defender a nossa terra, mas quando entendermos que não é possível defender, vamos para os meus filhos que estão em Londres morar na casa que comprei há muito tempo, e também tenho dinheiro guardado no banco. Isso, ou lá em Washington ou em algum outro lugar. Ou seja, bem, alguns vão para lá, outros, quem for judeu, provavelmente vai para Israel, outros vão para outros lugares. Ou seja, as pessoas prepararam para si algum tipo de rota de fuga e, por assim dizer, é assim que elas agem. E, o pedido do povo, na verdade, é acabar com isso. Vou ficar muito surpreso se, saindo assim realmente para a rua e as pessoas não tiverem medo de responder, se forem perguntadas, tenho quase certeza de que 8 em cada 10 vão dizer que se dane com o que for, o principal é que não tenha mais tiros, que não caia mais nada, que a gente não morra, não pereça. Quero viver uma vida normal e se ela for limitada pelo Rio Donetsk ou Shmudets, sinceramente, para mim não faz diferença. Mas o principal para mim hoje é entender que amanhã não vão me atacar de novo. Essas são as 2 coisas que eles querem. Sobreviver agora e garantir para si mesmo alguns anos de vida normal, para que os parentes que foram embora possam voltar. Para que o dinheiro que for para a Ucrânia, se a Ucrânia tiver leis normais, uma fronteira normal, uma estrutura normal, 10 anos sem guerra. O que pode ser feito, claro, senão o dinheiro vai para lá, porque é preciso reconstruir, dá para ganhar muito dinheiro, construir novas fábricas. Construir novas fábricas significa competir com a Alemanha, a França, a Itália. Esses países não querem isso, por isso tentam te puxar para a União Europeia, para que você não concorra com eles. Assim que você entra na União Europeia, você não compete com ninguém, agora você obedece. Mas quem vai te deixar? Comer ele até quer, mas quem vai deixar? Tinha uma piada antiga assim.
Assim, quando estiver na União Europeia, o dinheiro será destinado só à reconstrução de moradias e outras coisas e contarão histórias de como cuidam de vocês. Nós damos dinheiro para vocês. Se forem independentes e não entrarem na União Europeia, muito dinheiro será destinado à reconstrução da indústria, para que aqueles 100 milhões de pessoas, isso é Polônia, Eslovênia, Eslováquia, Ucrânia e assim por diante. E assim por diante. Ou seja, um grupo de pessoas altamente educadas, capazes de aprender, que conhecem informática, conhecem idiomas, têm certa habilidade nos negócios e estão prontas, digamos assim, a trabalhar por dinheiro, como se diz, e trabalhar bem. Essas pessoas vão superar facilmente. Todos esses países que acabei de mencionar começarão a ser seus concorrentes. E, além disso, não é preciso sustentar uma quantidade tão grande de idosos que eles aposentaram aos 50, 55 anos, com pensões aos 60, no melhor dos casos. E assim eles nem trabalham mais. Sim, eles criaram benefícios sociais e agora não sabem como lidar com eles? Trouxeram negros e muçulmanos esperando que trabalhassem, mas eles recusaram, dizendo que, já que foram trazidos, deveriam ser sustentados. Ou seja, em vez de ampliar a base de trabalhadores, ampliaram a base dos que só comem. E é por isso que eles estão em um pesadelo. E se, Deus me livre, a Ucrânia começar a se reerguer das cinzas, como disse Putin, começar a se levantar, aí é o fim da Europa Ocidental. Vai ter uma revolução lá, com certeza. Sim, olha o que está acontecendo agora na Inglaterra. A revolução já começou lá. 1.150 pessoas foram eleitas para os órgãos locais de autogoverno por um partido que tem apenas 4 cadeiras no parlamento. Ou seja, um partido que ninguém notava, certo? Acho que eles estão com 1/3 agora. Nas eleições locais levaram 1/3 do país inteiro. Foi praticamente uma revolução lá. Aqui será igual. Eles têm muito medo, pois assim que esses forem eleitos, eles vão começar, igual o Trump faz, a checar as contas. Pessoal, vocês receberam 100 bilhões de dólares. Para onde foi esse dinheiro? Opa! Sim, isso significa que não só vão tirar minha fonte, como também minha fonte de renda. Agora ainda vão tirar minha liberdade. Sim, e meus filhos não vão mais conseguir, ao sair da universidade, imediatamente 3 empregos de 300 mil euros, cada 1 milhão por mês. E por que eles recebem isso? E o presidente Obama não vai receber 38 milhões de dólares como adiantamento por um livro. E no mesmo dia, a esposa dele vai receber 38 milhões de dólares de adiantamento por um livro que ninguém viu, ninguém leu, ninguém vai ler. Ou seja, alguém deu esse dinheiro para eles. Por que deram esse dinheiro para eles, né? 38 mais 38, depois ainda deram 12 da HBO para eles produzirem alguns filmes. E que filmes eles produziram? Eles sabem produzir filmes? Que besteira é essa, né? Então, no total, 100 milhões de dólares em 6 meses depois de sair do cargo, simplesmente alguém deu de presente para os Obama, né? Caramba. E com os Clinton, assim que eles saíram, por assim dizer, do trabalho, logo de cara também cerca de 100 milhões de dólares, essa é a taxa deles. Faça pra gente 10 bilhões, a gente te dá 100 milhões pessoalmente. Eu não sei, não verifiquei exatamente. Então, por isso os seus, ou seja, não são diferentes dos outros, como na Europa, não se diferenciam em nada. Olha só esse chat famoso que agora finalmente começaram a expor, né? Participou? Quem participou lá? Participaram as lideranças de todos os países poderosos e principais da União Europeia. Mas a senhora que, digamos assim, mexia os pauzinhos nos bastidores, que foi incluída no clube, e mais quem? Por quê? Por que Zelensky? Por que Zelensky? Porque era para lá que o dinheiro ia, porque dali o dinheiro era redistribuído depois. Ninguém vai deixar ninguém acabar com guerra. Do que você está falando? Qual era a missão desse chat? Como? Por quê? Qual era a ideia de criá-lo? Como ele, na sua opinião, funcionava para difamar o Trump? E agir quando o Trump falasse, para saber o que dizer, para quem, como agir, para quem agir com calma, para quem agir com menos calma? Ou esse chat tinha alguma outra missão? Sabe, se não fosse o Zelensky lá, eu diria o seguinte: absolutamente legítimo, absolutamente, ou seja, totalmente legítimo criar qualquer tipo de chat, sim, só que aí não diga que vocês são totalmente transparentes. Qualquer documento, chat ou mensagem, em qualquer momento, deixamos vocês verem. É uma coisa ou outra. Ou você fala isso e age assim, ou não fala e faz do seu jeito, como um diplomata. Mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tirar, mas de novo. Então não diga que qualquer documento meu.
Se o chat tivesse sido criado apenas pela liderança desses países junto com Úrsula, então seria apenas uma comunicação normal entre líderes de grandes países. Sobre o assunto, escutem, lá fora de novo, aconteceu alguma coisa, vamos pensar em como vamos reagir a isso. Uma atitude totalmente normal, não é? Mas se o Zelensky está lá dentro, então isso deixa de ser assim. Ou seja, deixa de ser algo porque Zelensky, ele recebe, ele não é quem dá. Isso começa imediatamente e tem relação com a guerra na Ucrânia. O que está acontecendo lá? E isso começa a se transformar, ainda mais porque eles lutam com unhas e dentes para, Deus me livre, não deixar ninguém saber o que foi dito lá, sobre o que eles conversaram lá. Eu imagino o que eles falaram lá, eu imagino o que eles falaram lá. Eles agora vão fazer de tudo até morrer para que de jeito nenhum o Trump descubra isso. Por que o Trump? Porque eu imagino o que eles falaram sobre o Trump lá. É isso aí. Agora fica claro que esse chat foi criado para manobrar. Dessa forma, para que possam enviar o máximo de dinheiro possível para a Ucrânia para algum objetivo deles. Mas de um jeito que ninguém perceba, seja lá nos Estados Unidos, talvez o povo ucraniano, ou talvez mais alguém, que eles estão fazendo isso desse jeito, encenando. Por exemplo, um finge ser amigo do Trump, da Melania, como ela se chama, né? Outro finge ser o mais agressivo, tipo o Macron ou alguém assim. Ou seja, tudo era encenado, combinado e negociado, com papéis distribuídos de policial bom e mau, parecido com o que acontece lá. Além disso, eles ainda trocavam opiniões sobre se ele era um idiota, um canalha, um filho da mãe ou algo assim. Talvez eles até dissessem, esse sujeito aí parece que ele pegou a gente. Vamos lá, pessoal, resolvam essa situação. Nós não sabemos o que estava acontecendo lá, eles tinham absoluta certeza de que isso não viria à tona, né? Mas veio à tona, tudo acaba vindo à tona, quer dizer, nem tudo, né? Mas tudo tem a possibilidade de vir à tona. Meu primeiro parceiro em Los Angeles, nos Estados Unidos, nos meus vários negócios, por assim dizer, bem, aconteceu que ele, por assim dizer, é o que chamam de self-made, ou seja, uma pessoa que se fez sozinha e do zero, com 6 anos, ele tinha 6 anos quando começou o próprio negócio. Ele pegava flores dos vizinhos e as vendia de volta para eles. Então, bem, ele levou uma bronca do pai, do Morris, eu o conheci, digamos assim, conheci o pai quando ele tinha 100 anos, eu o conhecia, o pai me contava, ele dizia, dei uma boa surra nele por isso. Então, mas eu estou falando da inteligência dele, sabe? O pai dele vendia condicionadores de ar e ele era bilionário. Então, eu tinha um negócio com ele e ele me disse, sabe, agora estamos entrando em um relacionamento de negócios. Meu nome, por assim dizer, está sendo ligado ao seu, temos uma empresa em comum, eu tenho um pedido para você. Eu perguntei, qual? Ele disse, vamos fazer tudo de modo que, se qualquer coisa que você fizer acabar na primeira página do jornal, no nosso caso, o Los Angeles Times, porque moramos em Los Angeles, para que eu não precise correr, me esconder ou enfiar a cabeça na areia, ele disse, tudo o que você faz, verifique se isso pode acabar na primeira página do jornal Los Angeles Times. E eu entendo muito bem ele, ou seja, porque ele precisa da reputação dele, digamos assim, da própria reputação, certo? E eles claramente achavam que nunca acabariam na primeira página do jornal Los Angeles Times com o que eles estavam escrevendo lá. Bem, eles precisavam, digamos, fazer alguém de bobo, mas quem? Não está claro. Não está claro porque eles iam até o Trump. Eles criaram uma coalizão dos dispostos, lá eles ofereciam uma coisa, outra, na verdade, a favor dessa guerra. Por que eles não fizeram o que falaram com o Trump? Úrsula disse que eles só comprariam petróleo do Trump. Havia um acordo, eles querem a guerra para enfraquecer a Rússia. Se não comprassem petróleo lá, a Rússia provavelmente enfraqueceria economicamente. Por que simplesmente não comprar petróleo do país líder mundial em petróleo e enfraquecer a Rússia dessa forma, ao invés desse bate-papo? Lembro a vocês que o líder da Alemanha, assim que deixou de ser líder da Alemanha, foi trabalhar onde? Ele foi trabalhar na Rússia, por um salário muito alto. Eu imagino que, muito antes de ele deixar o cargo de chefe da Alemanha, de chanceler, ele já sabia que iria trabalhar lá.
Então, as pessoas que estão lá em cima, a gente acha que elas são muito poderosas. Nada disso, elas não são poderosas. A maioria deles talvez não sejam pobres no nosso entendimento, mas não são pessoas ricas. Eles convivem com pessoas ricas e, enquanto estão no poder, frequentam palácios e o champanhe corre solto. Assim que eles saem do poder, no máximo viram professores, ficam esquecidos, né? Ou então viram correspondentes em alguma emissora de TV, alguma estação de televisão. E depois o que acontece? Sim, bom, eles dão algumas palestras, mas ele não é o Clinton, que vai para a Rússia, ele fica meia hora e recebe 500 mil em dinheiro, depois vai embora dizendo oi, e por isso recebe esse dinheiro. Pelo quê? Ninguém entende, né? Mas ninguém deles recebe assim. Não são figuras desse porte. O Clinton claramente fez algo que exigiu pagar $500 mil por meia hora. Não estou inventando isso, é um fato absoluto que ninguém esconde. Foi pago pessoalmente, ele foi até o banco. Ficou 15 minutos no banco e saiu de lá com um cheque, em dinheiro, por assim dizer, um cheque, né? Isso aí. Então o que fazer? Por isso eles querem muito, mas de que forma isso pode ser feito? Bom, ou então como Obama, você presta serviços e assim que deixa o cargo te pagam pelo fato de você ter escrito um livro $38 milhões, tipo, só por ter escrito um livro? E não são mais 38, como eu já disse, e pelo fato de ele fazer algum filme para a HBO, mais $12 milhões. Ou seja, é normal. Eles não olham para isso em ninguém, eles morrem de inveja, mas não atuam nesse nível, tipo, o Soros dava para eles, talvez não o Soros, outra coisa tipo $100 milhões. Então é preciso de alguma forma garantir o próprio futuro. Uma das opções é a Rússia, que pode oferecer emprego, ou pode enviar dinheiro em pequenas notas, que é impossível assim para algum lugar, porque outros países não conseguem fazer isso. A Rússia pode facilmente pegar o dinheiro em espécie e colocá-lo onde quiser. 1 bilhão. Bom, deixa esse bilhão lá. Você vai ter 1 bilhão. E de vez em quando viajar, pegar um pouco de lá, assim, desse jeito, e voltar de novo. Mas trabalham para o inimigo, certo? Seja Rússia ou europeus. Estão trabalhando para o inimigo. Eles entendem isso como inimigo. O inimigo somos nós. O inimigo é o povão que fica sentado discutindo alguma coisa, conversando, latindo, miando, atrapalhando, mas para eles é diferente. O principal dono do New York Times, quando lhe perguntaram por que você não cobre o que está acontecendo na Alemanha nazista? Isso foi em 1937 ou 1938. Lá estão matando seus irmãos. Ele respondeu: meus irmãos são o príncipe tal, o barão tal e o banqueiro tal. Esses aí, essa ralé, não são meus irmãos. Eu nem sei quem são. Eu não gosto deles. Eu os desprezo. Ele é judeu. Um judeu é o dono do New York Times. Ele disse isso. E ninguém fez nada com ele por isso. Se for assim, quem pode fazer alguma coisa? Liberdade de expressão. Ele disse: acredite, eles são meus irmãos. Eles são escória, eles são lixo. Meus irmãos são esses aqui. E esses não são.